bem-vindos a mais uma sessão de Pipoca e Psicologia. No filme de hoje vamos analisar Matilda. Se você está na faixa dos 30, 40 anos, eu tenho certeza que você assistiu esse filme. O filme Matilda, ele foi estreado em fevereiro de 1997. Então ele é um pouco antigo. Antigo não, nós aqui na faixa dos 30, dos 40, na flor da idade, né, minha gente? Esse filme, quando nós pensamos que é um filme ingênuo, infantil, que fala sobre uma menina com poderes sobrenaturais, poderes mágicos, quase um conto de fadas. Analisando todo esse período, né, agora com o nosso olhar de um tempo após o Estatuto da Criança e do Adolescente ter sido colocado em voga, porque essa lei é de 1990, esse filme é de 97, tinha sido 7 anos após o Estatuto da Criança e do Adolescente, e já tinha, claro, outras leis do direito da criança, mas eu vou convidar vocês a gente fazer essa análise com um olhar mais crítico, pensando de fato no que essa menina Matilda, no que a protagonista viveu dentro desse filme, nessa história, mas que vai muito contra todos os seus direitos. Ela teve muitos dos seus direitos violados. Por isso eu trouxe aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente para a gente conversar um pouco sobre quando nós vemos a personagem principal. Então se trata de uma família que os pais simplesmente esqueceram de colocá-la na escola, negligenciaram, assim como negligenciaram todos os outros direitos principais e básicos que essa criança deveria ter. Então o que ela fazia? Ela aprendeu a ler muito cedo e ela passava quase que todo o tempo na biblioteca. Isso fez com que ela tivesse conseguido absorver bastante informação, ser muito inteligente, e através de toda essa informação é que ela conseguia sobreviver e até viver todas as questões interessantes e mágicas que existem ao longo do filme. Pensando então nessa questão dos direitos e deveres, que é sobre isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente trata, ao pensarmos na personagem Matilda, nessa criança, aqui no artigo 3º do Estatuto diz assim: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Pensando só aqui, analisando o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós já percebemos que vários direitos aí dessa personagem foram violados. Quando nós pensamos que para o desenvolvimento de uma criança é necessário que essa criança tenha um ambiente seguro, em que ela não corra riscos físicos, em que ela esteja protegida. E é claro, esse filme é uma sátira e uma crítica justamente aos maus tratos e à violência infantil, a violência contra a criança. Mas vocês se lembram que naquele momento em que o casal, os pais, saem do hospital, da maternidade,
a bebê, a Matilda bebê, vem num bebê conforto que é colocado no porta-malas do carro, na parte ali do bagageiro, então, sem nenhum cinto, sem nenhuma proteção. Se lembram dessa cena, né? Que já mostra ali a falta de cuidado mesmo. Os pais não sabem o nome da filha, os pais não sabem que horas que ela volta, que horas que ela vem, o que ela está fazendo. Ela conversa com estranhos, então é um ambiente que não é seguro, nem do ponto de segurança física e nem psíquica. Quando nós pensamos também na questão do trabalho infantil, ela não poderia ir para a escola porque ela precisava ficar em casa auxiliando na correspondência, né, do pai e dos trabalhos que o pai fazia. Então nós vemos aí outra questão. Os xingamentos. Esse pai, ele falava muitas coisas ruins, pesadas, né, humilhantes, xingava a Matilda e fazia com que ela se sentisse nervosa, né? Então, pensando no aspecto psicológico, tudo isso tem um impacto muito negativo no desenvolvimento infantil e na construção da identidade, da personalidade da criança. Então, um outro aspecto que a gente precisa pensar é quando essa criança consegue ir para a escola. Um outro aspecto que aparece nessa ficção é a senhorita Trunchbull, né? Então, assim, uma figura muito perversa, que aí também viola todos os direitos humanos e direitos da criança, a escola como um todo, né? Se nós pensarmos aqui na seção 2, no artigo 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que as entidades governamentais e não governamentais serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Então, não houve no filme nenhuma interdição, né, na escola e etc. Os pais não acreditavam que de fato aquilo tudo acontecia, a palavra da criança não era válida, né? E se acontecesse novamente, então no caso de alguma situação que viole os direitos da criança e do adolescente, nós temos aqui no parágrafo único: em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento que coloquem em risco os direitos assegurados nesta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante a autoridade judiciária competente às providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. Então, se isso acontecesse, a senhorita Trunchbull precisaria, né, ser presa, e tudo que ela fazia, enfim, todas as cenas descabidas, né, que aconteciam, a questão do castigo, como eles chamavam, o sufoco, né, a humilhação pública, o bullying com o menino que precisou comer aquele bolo gigante. É um fato que tudo isso, nesse filme lá de 1997, a gente pensa, é um filme infantil, é algo leve, para passar na sessão da tarde. Mas quando a gente começa a olhar de fato em tudo que acontece, em toda a negligência sofrida, né, pela Matilda, em toda a situação de descaso, em todo o abandono, é realmente muito complicado e muito triste. Claro que tem a senhorita Honey, que vem para dar toda a magia e o final feliz para a história. É bem interessante, que aí deixa tudo mais leve e realmente assim, com um caráter de ficção. Isso não pode ser verdade, não é possível que existam lugares em que crianças sofram tanto assim.
Infelizmente, minha gente, nós temos um índice muito alto de maus tratos infantis, tanto aqui no Brasil como no resto do mundo. Então esse vídeo também é para chamar a atenção para que a gente fique cada vez mais atento, mais empático com os direitos das nossas crianças, né? E a criança, ela tem e merece ser respeitada, né? E não ter os seus direitos violados. Então essa foi uma análise rápida, tá? Aqui fica essa dica de mais esse filme aqui na nossa sessão de pipoca e psicologia. Eu espero que você tenha gostado. Assista agora esse filme, de repente, com esse olhar um pouco mais crítico. E um abraço, até a próxima sessão!